folia de reis, carnaval, frevo, são bênçãos populares, frutapé, pretupá, pratapó, popopé, em cima do piano tem um copo de veneno, quem tomou morreu, o azar foi seu, cabra cega, pique, balança caixão, balança você, dá um tapa na bunda e vai se esconder. Tudo isso, gente, tudo isso nós vamos colocar aqui para vocês hoje como repertório de pesquisa, investigação, para o trabalho de vocês com cultura popular. E para começar um pouco da Renata Rosa, para vocês, para a gente começar bem feliz a aula. Eu vi o sol subindo atrás da serra, iluminando e chamando para cantar. Eu vi o sol subindo atrás da serra, iluminando e chamando para cantar. Subi a serra atendendo ao seu chamado, do meio da mata vi tudo começar. Subi a serra atendendo ao seu chamado, do meio da mata vi tudo começar. Hey, hey. Vendo o mundo iluminado lá do alto, ele disse tudo vai melhorar. Vendo o mundo iluminado lá do alto, ele disse tudo vai melhorar. Olhando a mata no alto daquela serra, com essa luz nada fica como está. Olhando a mata no alto daquela serra, com essa luz nada fica como está. Hey, 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 viva! Esse é um coco para a gente começar a nossa aula. Depois vocês vão descobrir o que é um coco. Bom, hoje nós vamos falar aqui sobre cultura popular. Para a gente poder falar de cultura popular, entender um pouco esse termo, hoje ela é uma disciplina dentro do Instituto de Artes da Unesp de São Paulo. Por que ela é tão importante assim? Por que a gente tem que olhar para ela, pesquisar, investigar e fundo mesmo nesses conteúdos que a gente trabalha com eles o tempo todo em sala de aula, mas muitas vezes a gente não sabe que é cultura popular. Vamos então falar um pouco, conceituar um pouco esses termos e aí depois a gente brinca e se diverte um pouco, tá bom? Vamos lá. Bom, para começar, para abrir aqui, um versinho que todo mundo conhece. Eu joguei um limão na água, de pesado foi ao fundo, os peixinhos responderam, viva Dom Pedro II. Vamos lá. Bom, os objetivos do nosso encontro hoje, principalmente, além do que está escrito aqui no painel, é que a gente comece a pensar nesse repertório, incrementar o nosso repertório, estudar, pesquisar, trazer mais informações para a gente ficar com uma gama de conteúdos para poder trabalhar em sala de aula, tá? Então, isso é isso que nós vamos fazer um pouco aqui hoje, tá? Compreender esses conteúdos, incrementar repertório e ver as possibilidades de diálogos com todas essas atividades em sala de aula, tá? Bom, eu vou ler o que é cultura para vocês, uma das definições de cultura. Depois a gente abre para um bate-papo, vocês vão ver como vocês sabem bastante. É o conjunto de atividades e modos de agir, costumes e instruções de um povo. É o meio pelo qual o homem se adapta às condições de existência, transformando a realidade. Acervo intelectual e espiritual de um povo. Conjunto de fenômenos materiais e ideológicos que caracterizam um grupo étnico, uma nação, uma civilização. Conjunto de estruturas sociais e religiosas e de manifestações intelectuais e artísticas que caracterizam uma sociedade. Bom, para a gente falar um pouco de cultura, agora uma visão mais antropológica do que é cultura e depois eu vou dar uns exemplos bem cotidianos, tá? Para facilitar essas compreensões. Bom, define-se cultura como uma propriedade humana ímpar, baseada em uma forma simbólica, relacionada ao tempo, de comunicação, vida social e a qualidade cumulativa de interação humana, permitindo que as ideias, a tecnologia e a cultura material se empilhem no interior dos grupos humanos. Complexo, né? Mas depois vocês ficam com esse slide para vocês poderem se aprofundar. Mas é isso mesmo, uma visão mais antropológica, inclusive a gente passaria por uma questão social, né? Existem certas propriedades da cultura, tais como a transmissibilidade, alta variabilidade, padrões de valor, influência em indivíduos, que são difíceis de explicar, ou cuja significância é mais difícil de encontrar estritamente em termos de composição orgânica ou personalidade de indivíduos. Essas propriedades ou qualidades da cultura, evidentemente, se fixam não no indivíduo orgânico homem enquanto tal, mas nas ações e nos produtos de comportamento da sociedade de homens, ou seja, na própria cultura.
Eu vou exemplificar agora um exemplo do que é uma cultura e de duas manifestações tão cotidianas na nossa cultura como em todas as culturas assim, que nós temos no mundo, que é o casamento. Todo lugar tem casamento, né? Então vamos ver, olha a diferença da cultura, do jeito de se casar na Índia, né? Do comportamento, dos rituais e da fundamentação do casamento. O casamento indiano, cultural, tradicional, as características são um casamento por interesse comercial, a mulher só conhece o noivo na hora da cerimônia, a mulher com roupas cheias de bordados e uma roupa bem colorida. A mulher, ela passa rena nas mãos e nos pés. Detalhe, eles acreditam que quanto mais escura ficar a rena na mulher, maior será o amor do homem por ela. E ela só poderá iniciar os afazeres domésticos quando toda a rena das mãos e dos pés sair. Mulher e homem lavam os pés, isso no ritual do casamento, na cerimônia. Eles lavam os pés, que simboliza a purificação. A duração da cerimônia é de 7 horas. Gente, não é da festa, é da cerimônia. É de 7 horas. Dos rituais todos que eles passam, das promessas, das trocas de colares, porque eles trabalham de uma maneira muito simbólica na Índia. Então, só a cerimônia dura 7 horas. E a duração da festa é de 3 a 4 dias. Porém, os noivos fazem a sua festa sozinhos, deixando os convidados e se recolhendo para uma festa entre os dois. É a hora de se conhecerem. A cerimônia é bem cheia de rituais. Olha a diferença na nossa cultura desse mesmo evento, que é o casamento, né? Que é um evento. Olha como é diferente aqui para nós, tá? O tradicional, mais padrão, né? Os noivos se conhecem antes e se casam normalmente por amor, em princípio. A cerimônia tem aproximadamente 30 minutos. A aliança significa compromisso. E apesar de ser uma cerimônia ocidental, essa herança da aliança vem com os egípcios. Olha que coisa mais antiga, porque eles acreditavam que o dedo anular da mão esquerda tem uma veia ligada diretamente ao coração. Então, por isso, a gente usa aliança que está ligada ao coração. É uma herança cultural. A noiva usa branco em sinal de pureza e castidade. Hoje em dia quase não existe isso, está até voltando, mas hoje o branco permanece como herança dos antepassados, herança de uma tradição, de um ritual nosso ocidental. O buquê da noiva, antigamente eles eram com ervas aromáticas para espantar o mal-olhado. Depois as flores vieram em sinal de fertilidade. As noivas jogam para ajudar as amigas a arrumar o marido. A duração da cerimônia é de 30 minutos a 1 hora e a duração da festa é de 4 a 8 horas aproximadamente. Isso é o padrão, tá? Olha como é diferente, só para a gente mostrar um pouco a diferença da cultura, né? E eu acho que é importante a gente pensar também na cultura pensando nos símbolos de todos os rituais que acontecem. Trabalhar com símbolos e depois os significados desses símbolos é que dão a força para a nossa cultura ou para qualquer outra cultura, tá? Então, é legal pensar nos símbolos. A gente precisa trabalhar um pouco com esse estudo dos símbolos que tem em todas as manifestações. Uma observação para a gente entrar em mais outro exemplo, que é a cultura não é algo estático nem engessado. Ela vai mudando conforme o seu tempo. Assim, rituais dentro de algum tipo de cerimônia podem ou não sofrer ações dessas novas mudanças. Então, é só para dizer que como a história muda, como tudo vai mudando, a cultura também. Algumas coisas que ficam é porque elas ainda têm o seu valor. Aquilo que se mantém é porque ainda tem o valor e ainda dialoga com o tempo presente. Um rápido exemplo abaixo. A cultura das roupas, mudanças de hábitos e moda através da história e nos dias de hoje. Cada grupo tem uma forma de vestir de acordo com a sua tribo. Acontecimentos históricos estão relacionados às mudanças de roupas, às mudanças desses hábitos, né? E as culturas também, para alguns lugares que você vai, o modo de vestir é completamente diferente, representa alguma coisa ou não, né? É só um modismo. E eu acho gostoso, eu vou fazer um parênteses aqui para falar de uma coisa que eu não escrevi, mas, por exemplo, se você pegar a cultura dos rappers, né, que hoje é muito importante na nossa sociedade, a gente olhar para eles têm um modo de vestir completamente diferente do nosso, não é? Mas você pode até bater o olho e falar, nossa, aquele cara poderia ser um rapper, pelo modo que ele está vestido, ou às vezes alguém se veste porque gosta e se identifica com aquele movimento do rap. Então é muito legal a gente pensar nisso como uma cultura não só de uma cidade, de um país, mas de uma tribo, de um grupo de pessoas, na nossa própria cultura, né? Eu coloquei essa imagem para vocês do filme da Maria Antonieta, não sei se vocês já assistiram, que é um filme que está relacionado à Revolução Francesa, mas olha como eles se vestiam em 1750 aproximadamente,
olha como a roupa era cheia de rococó. Aqui tem um estilo exagerado, porque a cineasta desse filme é uma menina ligadíssima em moda, que é a Sofia Coppola, mas olha como era diferente. O cabelo, ele tinha todo um tratamento, uma formalidade, os chapéus, leques, e o vestido todo cheio de rococó, saias e babados, e muito justo o corpete, que também significava um pouco o que estava relacionado à mulher, né? A Maria Antonieta... foi de novo? Vamos lá. Depois eu coloco aqui um filme que aí O Vento Levou. O filme foi filmado em 1940, né? Mas se trata um pouco, fala um pouco antecede um pouco o período da Guerra Civil nos Estados Unidos, que foi 1850. Ainda é um período bem curto da Maria Antonieta, em termos de anos, né, de período histórico, para esse período que o filme retrata, tá? Não que ele foi filmado. A mulher ainda está com espartilho, ainda está presa a essa vestimenta, ainda tem um ritual de vestir. Imagina o ritual de vestir dessa época. Era um ritual, né? Eu acho que no filme da Maria Antonieta a gente vê isso bastante e No Vento Levou. Tinha um ritual para vestir porque a roupa pedia isso, principalmente as mulheres, né? Mas os homens também, era cheio de detalhes. Depois eu vou pular bastante. Eu vou vir aqui para um período, o filme A Bonequinha de Luxo, com a Audrey Hepburn, que retrata uma mulher um pouco mais limpa, mais clássica. Eu pulei um período que eu não queria ter pulado, que é a Coco Chanel, que ela vem para tirar o espartilho, para levantar a saia, para tirar a cintura, para trazer tecidos leves e suaves. Eu pulei, que é período 1920, 1930, que é muito bacana, que tem a ver um pouco com a revolução, com a industrialização, com o carro. Então, a mulher ganha um novo comportamento, então ela ganha um novo modo de vestir. É uma evolução também que tem a ver com comportamento e principalmente, né? E aqui a bonequinha de luxo, nessa foto do lado esquerdo, que ela está com a piteira, ela lança assim, vamos usar um vestido preto básico, que significa que estou limpa e é uma coisa mais clean e luxuosa ao mesmo tempo. E aqui a gente, nos dias de hoje, eu pus um pouco a evolução da roupa, porque roupa também é cultura, é um fenômeno para a gente observar, né? Não a moda, só o modismo, mas o modo como as pessoas se vestem. Hoje em dia é muito característico, a gente observar também o comportamento através da roupa é interessantíssimo. Então isso também é cultural, é cultura e é cultural. Tem a ver com movimentos sociais, com interesses, né, ousadias popular. Vamos definir agora esse termo popular. Popular é fácil, né? Mas vamos tentar definir isso, conceituar. Relativo ao próprio do povo. A gente pode falar também, aquilo é um gosto popular, é uma expressão popular. Cuja origem é o povo, governo popular, arte popular. Dirigido ao povo, ao público mais numeroso. Adaptado ao gosto da população menos cultivada. Romance popular. Conhecido e apreciado por todos. A gente pode falar que aquela pessoa ela é bem popular, né? Que goza dos favores de grande número de pessoas. Um cantor popular, uma medida não muito popular. De preço e qualidade de medianos para braço, artigos populares. Então você também você usa esse adjetivo para significar outras coisas, com outros significados, né? Popular, relativo ao povo do povo. Espontâneo, de fácil acesso e de elaboração simples. Agora eu vou pedir para o Marcos soltar um vídeo de uma manifestação de um folguedo popular, que é o cavalo marinho, porque eu até questiono aqui, será que aquilo que é popular é uma coisa simples, de fácil elaboração? Pensar na sofisticação, por exemplo, de um cavalo marinho. Eu não sei se a gente ainda não citou todos os folguedos, todas as festas populares, mas eu vou antecipar isso, tá bom? Então nós vamos falar um pouco do cavalo marinho. O cavalo marinho é um folguedo riquíssimo, não tem nada de simples, ele é um folguedo que acontece principalmente em Pernambuco, e eu vou ver se eu acho aqui algumas características, não sei se o Marcos já conseguiu achar, localizar, para vocês um vídeo que eu trouxe. Esse vídeo, inclusive, ele foi filmado pelo Américo Córdula, que hoje ele trabalha com políticas públicas para a cultura popular. E ele fez essa pesquisa de campo e filmou uma das festas que reuniam vários grupos que trabalham com cavalo marinho. Vocês estão curiosos para saber o que é cavalo marinho? O cavalo marinho ele é um folguedo que ele reúne vários personagens da nossa cultura. Às vezes eles conseguem trazer assim, uns 15, 20 personagens, mas mais ou menos é assim. Nós temos um capitão, que é o Capitão Marinho, que ele resolveu fazer uma festa em homenagem aos 3 Reis Magos. Eu não sei se está aparecendo a imagem aí, Marcos. Não, né?
Bom, ele resolve fazer uma festa e ele chama o Bastião e o Mateus, que eles praticamente são dois palhaços, tá? Que são as pessoas mais negras, então também tem nós estamos falando de um fazendeiro, depois as pessoas mais negras, a gente tem o índio, e aí eles convidam para essa festa, então vai ter a dança, vão ter os rapazes, as moças, vai ter a dança dos arcos. Eu não sei se a gente está conseguindo ver isso, não sei se vocês estão vendo. E é uma manifestação riquíssima, porque ela tem dança, canto, loas, chamanças, teatro e é riquíssima, assim, o enredo dessa... É riquíssima o enredo dessa manifestação popular. Bom, vamos ver. Eu acho que a gente não conseguiu mostrar a imagem para vocês, né? Eu vou seguir um pouquinho mais, tá bom? Para a gente falar de outras coisas. Vamos lá? Trecho do documentário do Cavalo Marinho, que é o Américo Córdola. Aqui, por exemplo, nessa imagem, é a dança dos arcos, que está dentro do cavalo marinho, tá? Mas a gente, numa oportunidade mais adiante, consegue ver um pouco do trecho da dança. Olha, cultura popular e folclore. São dois conceitos, hoje tem muitos estudos a respeito disso, são dois conceitos diferentes que muitas vezes falam das mesmas coisas. Mas eu vou começar a traduzi-los e depois a gente vai ver duas opiniões distintas a respeito disso. Cultura popular é um conceito originado do francês civilisation, que remete ao material, e do termo alemão cultur, que remete ao imaterial, ao subjetivo. E popular é do povo. Desta forma, cultura popular diz respeito ao material e ao subjetivo do povo. Olha a grandeza, a abstração do assunto. Folclore é uma palavra que tem raízes anglo-saxônicas, folk e lore, povo e saber, conjunto de tradições, costumes, lendas, usos, manifestações artísticas de um povo preservado pela tradição oral. Estudo científico desses aspectos de um povo. O folclorista Câmara Cascudo define folclore como a cultura do popular tornada normativa pela tradição. Gente, tudo que é normativo, vamos fazer um trocadilho, é aquilo que está dentro da escola. Podemos falar assim, tá? Podemos falar assim. Curiosidades, dois olhares. A Unesco declara que folclore é sinônimo de cultura popular e representa a identidade social de uma comunidade através de suas criações culturais, coletivas ou individuais, sendo parte essencial da cultura de cada nação, povo. Essa é uma opinião da Unesco. Olha agora uma outra opinião, que é do professor Alberto Iqueda, que é uma pessoa que vocês têm que pesquisar. Ele tem, dentro do Instituto de Artes da Unesp de São Paulo, ele dá aula de cultura popular, né? Olha o que ele diz, que folclore é um termo ultrapassado e a cultura popular está impregnada de crítica social. É isso que é muito importante a gente avaliar quando a gente vai pesquisar e estudar a cultura popular. Então, eu vou falar o que ele quer dizer isso com crítica social quando ele fala do carnaval. Vou citar um exemplo, tá? A opinião dele sobre o carnaval. Esta aparente festa e alegria brasileiras que se revelam nas manifestações culturais trazem uma crítica às mazelas da sociedade. Então, ele está dizendo assim que não é simplesmente uma coisa alegre e pronto, mas que vem e também é uma necessidade de expressão, né? Segundo ele, o folclore é um termo com uma visão nacionalista e a cultura popular vem para substituí-lo, agregando uma visão mais antropológica das manifestações. Mas ainda assim, esse termo não explica nada e é tão problemático quanto a expressão folclore. Bom, vamos entrar agora para as coisas... ali a gente trabalhou um pouco com conceitos que tem uma certa complexidade, que vale a pena depois vocês terem esse material para poder se aprofundar. Vamos trabalhar um pouco com algumas com festas, bailados, mitos e lendas. Então eu vou... Tudo isso, gente, vocês concordam comigo que está dentro da escola? Que a escola sempre ela trabalha com festa junina, com algumas danças de algumas regiões do Brasil. Então só isso já são os bailados, já são as danças, né? Que mais para baixo a gente vai ver também. Mitos e lendas sempre tem. Tem alguns projetos que a gente realiza em alguma determinada faixa etária que vem carregados de mitos e lendas. E nós estamos falando hoje, eu quero até abrir um parênteses agora, que é o seguinte, a gente está falando de cultura popular. Mas cultura popular e folclore, a gente está falando aqui do Brasil. Mas todo lugar, todo país tem o seu folclore, tem a sua cultura popular. Um dia valeria a pena a gente contar, falar um pouco do período em que Shakespeare viveu.
como que eram os textos, da onde ele se apropriou para criar aquela obra clássica maravilhosa, eterna, né? Então ele partiu muito da cultura popular. Eu não vou falar de definição, muitas das festas são de origem religiosa, e o catolicismo muito forte, e tem relação estreita com os solstícios e, consequentemente, com o ciclo agrícola. Está muito relacionado a isso também. Lembrando para vocês, solstício, adoro essa palavra. Cada uma das 2 épocas do ano em que o Sol atingiu seu mais forte declínio boreal ou austral e que corresponde à duração de um dia no hemisfério sul. Solstício de inverno em 21 e 22 de junho e de verão em 21 e 22 de dezembro. Uma festa que vale a pena vocês pesquisarem, eu não vou falar sobre ela, eu vou passar pelas festas, passar pelos bailados, passar pelos mitos, mas eu vou jogar esse repertório para vocês pesquisarem. E a gente um dia vem falar de cada um. A Festa do Divino é uma festa que é no Espírito Santo, uma festa do Divino em São Luís do Maranhão. Aqui em Piracicaba vale a pena vocês darem uma chegadinha, porque é uma cidade riquíssima com festas populares. E aqui tem só um trechinho. O Divino Espírito Santo, com gosto e alegria, está fazendo o seu alvorada logo no romper do dia. Aqui são as frases. As festas do Beira-Mar, as festas da Serra Acima, do Divino de São Luís, do Maranhão. Os bailados, Congada, Marujada, Moçambique, Caiapó, Quilombo, Lambe Sujo, Caboclinho, Reisado, Guerreiros, Bumba Meu Boi, Pássaros. Todas essas festas são motivos de estudo em sala de aula com os alunos. Primeiro porque elas trazem a miscigenação do nosso país, elas trazem a referência do católico, a referência do africano, dos índios. Por exemplo, o Caboclinho aqui é uma festa de lança de índios, de dança dos índios, referente aos índios. Então, acho que como tem essa mistura, e, por exemplo, muito do Bumba Meu Boi a gente vai encontrar no Cavalo Marinho. Tem algumas que se conversam entre si, alguns personagens que estão numa festa também estão em outra, e a riqueza desses bailados é essa miscigenação, que é a formação do povo brasileiro. Por isso que, às vezes, você elege um tema para trabalhar com um aluno dentro de sala de aula e você vai desvendando muita coisa do nosso país, costumes de um período, como foi a colonização naquela região do Brasil, quem que predominava, e aí as histórias que aconteciam naquela região, para você poder entender o que é um Bumba Meu Boi, né, do Maranhão, do Recife, qual a diferença, né, de um e de outro. Mitos e lendas. Todo mundo já ouviu falar em mula sem cabeça, boitatá, curupira, saci-pererê, onça-maneta, lobisomem, a mãe de ouro, minhocão, corpo seco, porco preto, a porca e os 7 leitões, cavalo branco, mãe de cabelo, pisadeira, papa-figo, papa-fígado, né? Na verdade, o figo ele engoliu a última sílaba. A moça do anel de brilhantes. Tudo isso Vamos voltar um pouquinho aqui. Foi pra frente, não. Então, eu trouxe até um mito pra gente ler, mas eu não vou ler para vocês, não. Eu vou jogar no ar assim, para a gente poder depois ver outras coisas. Vou mostrar o livro em que ele está. Aqui. Vou trazer esse livro para vocês. Trouxe vários livros que estão aqui em cima da mesa. É um livro de lendas brasileiras, escrita pelo Câmara Cascudo. Que ele escreveu isso? Não. Ele pesquisou. Ele era um pesquisador, um folclorista, o Câmara Cascudo, e ele pesquisou. Então, o que ele faz? Ele ouve as histórias, vai na região, porque uma das coisas importantes de quem pesquisa a cultura popular é ir onde a manifestação acontece. Valoriza, você conhece, você se insere ali na comunidade, entende melhor as manifestações. Então, eu sempre aconselho que vocês façam isso. O Câmara Cascudo, ele conta aqui várias lendas. E eu escolhi uma para falar para vocês, que é a lenda do Chico Rei. Não sei se vocês já ouviram falar. Na verdade, é uma lenda, um mito? Não, isso é um fato que aconteceu e virou um mito, né? É isso que eu acho bacana. Algumas lendas para mula sem cabeça, a gente sabe que não é mentira. O lobisomem, eu contava com meus filhos a história do lobisomem como se fosse com meu avô e a minha avó, que tivesse acontecido com eles. Mas são histórias, são mentiras, né? São histórias fantásticas, mas o Chico Rei não. O Chico Rei foi um escravo que veio para o Brasil e ele tinha uma nobreza tão grande que quem o comprou, ele o fez caminhar do Rio de Janeiro até Minas Gerais, né? Ele ia caminhando, andando, e ele, assim, sem reclamar, muito altivo, ele se propôs, com o pouco que ele conseguia, não sei como que ele ganhava algum dinheiro, ele conseguia ir libertando alguns escravos.
E ele fez isso durante um bom tempo da vida dele. Ele conseguiu a alforria dele, da mulher dele, e ele veio da África como um rei mesmo, da tribo de onde ele morava. E ele alforriando as pessoas, e aí ele ficou muito famoso por causa disso. Então, eu acho que também isso é cultura. Algumas outras lendas e mitos estão relacionados aos índios, né? Então, vale a pena pesquisar essas lendas e mitos, porque a gente vai conhecer muito, tudo isso que é de mentira, ou mitos pessoas muito importantes que aconteceram e depois viraram mito, tamanha a grandeza, a nobreza da história dele, é a nossa história. Então, é muito gostoso trabalhar isso em sala de aula e as crianças adoram história, gente. É uma coisa para vocês mergulharem. Crendices. Gente, passar embaixo da escada, né? A gente acredita que dá azar. Ver um gato preto atravessando a rua dá azar. São as nossas crendices. Moça que derruba a faca, corta o encontro com o namorado. Noivos que batizam uma criança não se casarão. Já aconteceu comigo, hein? Na noite de casamento, aquele que apagar a luz primeiro, morre antes. Dormir de luz acesa, hein, gente? Laranja de manhã é ouro, de tarde é prata e de noite mata. Vou falar um pouco do nosso processo digestivo. Cair ovos no chão é sinal de azar. Costura a roupa no corpo é de mau agouro. Você senta e vai costurar aqui um botão, não dá certo, gente, dá azar. Quem der uma cabeçada deve dar 3 cuspidas para não morrer a mãe. Derrubar tinta é prenúncio de morte. Varrer a casa dos fundos para frente é mandar a felicidade embora. Tudo crendice. Eu estou com um dicionário aqui que eu vou mostrar para vocês também. Mostrei aquele do Câmara Cascudo, ó. Nós já conhecemos, ó que bacana. Vou deixar aqui de lado. E vou mostrar esse para vocês, que são provérbios, locuções e ditos curiosos. Tem aqui algumas crendices também muito legais. Isso daqui é um dicionário do Magalhães Júnior. Vale a pena. Isso daqui a gente só encontra em sebo hoje. Esse não, esse do Câmara Cascudo foi um relançamento. É fácil de encontrar hoje em dia. Mas esse daqui só em sebo. A não ser que eles reeditem ou estão reeditando, eu não estou sabendo, tá? Vamos lá. Sobre danças, recreação e música. Bom, as danças, aqui a gente fez uma divisão das danças para ajudar um pouco a gente, essa nomenclatura é mais para auxiliar, mas não precisa, tá? As danças primitivas de caça, de máscaras, de guerra, secreta, de núpcias, de fecundidade, erótica, de nascimento, de iniciação, fúnebres, medicinais, recreativas, mágicas, religiosas, lúdicas, imitatórias, ritualísticas, etc. Gente, acho que desde que o homem é homem, ele dança, né? Então eu estou falando um pouco das danças para a gente lembrar como tudo surgiu, pensar um pouco no nosso momento primitivo e depois algumas coisas que se estabeleceram em algumas comunidades que hoje a gente pode trabalhar dentro da cultura popular. No folclore podemos classificar apenas para organizar conteúdos dessa forma, danças religiosas, danças guerreiras e danças profanas. Lembrar que os bailados são danças dramáticas que podem seguir um roteiro e ter personagens, que como é o caso do cavalo marinho. Um dia a gente pode só falar sobre o cavalo marinho. Aliás, tem estudos maravilhosos na Unicamp sobre o cavalo marinho. Tem pessoas que vêm do exterior para o Brasil para pesquisar o cavalo marinho, porque voltando ao cavalo marinho, que a gente não viu as imagens, ele trabalha muito inspirado no estilo da comédia dell'arte, que é um gênero de teatro, uma forma de fazer teatro que brinca muito, ela é muito irônica, tem muita ironia. Então é onde você também pode interagir com o público, brincar com alguém da plateia e fazer a sua crítica social. Então é festa, é bailado, é brincadeira, é ritmo, trabalhar com a bexiga do boi, pensar no boi que vem, mas é também uma crítica, uma hora de você falar, gente, não tá legal, vamos fazer alguma coisa por nós, né? E aqui eu fiz essa divisão de danças religiosas, mas não tem necessidade aqui, danças religiosas, profanas, guerreiras, de diversas outras danças, samba, frevo, porque esse daqui eu que fui colocando. Pra gente, eu fiz um levantamento de tudo que a gente pode ver, tá? Então vamos lá. Recreação. Bom, todos os bailados, as danças, tudo é recreação. Tá lá para festar, para se divertir. Tudo é recreação. Eu vou pegar por esse lado, tá? Mas vamos pensar nas outras, naquilo que é o universo que a gente vai ter que trabalhar bastante na escola, que eu incentivo muito. Brinca muito. Brincar é conhecimento profundo do que a gente é. Então, os jogos tradicionais e populares, cabra cega, perna de pau, catavento,
pique-pega, balança-caixão, mãe da rua, peão, bola de gude, passa-anel, pipa e papagaio, né? Tanto faz, um ou outro. Amarelinha, jogo do graveto, queimada, cabo de guerra, corre-cutia, gato-mia, João Bobão, bugalho ou pedrinha, rodopio, palitinho, estilingue, bodoque, peteca, arco e flecha, jogos de imitação. Olha quanta coisa. Esse, gente, é o universo da criança. E isso também é cultura infantil e cultura popular, né? Então, tá aí. Não tem, dá para fazer tudo. Músicas populares, músicas folclóricas, cantigas infantis, cantigas de roda, instrumentos musicais. Eu não sei se vocês já pensaram que na ciranda, por exemplo, a ciranda, quando você canta a ciranda, você está trabalhando com versos que dão para você jogar no texto de cordel. Depois, quando você dança a ciranda, você trabalha com coordenação. A ciranda é altamente inclusiva. Todo mundo pode dançar ciranda. Ela não é uma dança muito exigente. Então, ela é muito inclusiva. Alguns versos das músicas e das danças. Viola de São Gonçalo, viola de 7 cordas, pinicada 7 vezes, 7 versos em cada roda. Que até eu mesmo também canto, eu sou bastante inclinado. Mas para cantar sem ganhar, já não sou mais interessado. O meu pai não quer que eu me case, nem com essa, nem com aquela. Eu virando aquele alto, me caso com todas elas. Olha que delícia, gente. Minha mãe me case logo enquanto eu sou rapariga, pois milho plantado tarde não dá palha nem espiga. Eu alegria não tenho, tristeza comigo mora. Se alegria eu tivesse, tristeza eu mandava embora. Essa viola que eu toco chora sem comparação. Quanto esta viola chora, tanto mais meu coração. O velho fica e a moça vai. Cai no meu braço, meu bem, ai, ai. É tudo, só da gente ler isso já tem ritmo, já tem música. Eu faço uma para que a rima não dá tão certo, mas eu adoro fazer. Santo Antônio, meu santinho, me ajude a arrumar o primeiro marido, que o segundo eu arrumo rapidinho. Eu faço bastante isso na época de festa junina, as crianças adoram. Sobre ritos, sabença, linguagem, artes e técnicas. Olha, tudo só repertório, tá, gente? Estou jogando, bombardeando, depois a gente conversa um pouco sobre os interesses de vocês, tá bom? O rito ou a cerimônia, é uma delícia pensar nos ritos. É um processo suscetível de estabelecer e desenvolver costumes. O rito é substituído por ações estandarizadas, baseadas sobre uma disciplina estrita e ligadas a fórmulas, gestos, símbolos e sinais de um determinado significado para a sociedade que engendrou. Rito, ritual, né, gente? Aqui eu dou um exemplo bem bobinho, mas para a gente lembrar o que é ritual, né? O rito pode adquirir uma certa estabilidade quando executado ritmicamente e acompanhado de músicas, versos, danças e cantos. Vamos pensar nas aldeias indígenas. Eu gosto muito de pensar, gente, vamos pensar que o Brasil era só índio, tá? Nas aldeias indígenas, o tanto que eles têm de ritual para tudo. E aquilo se dá através de dança, bater pé, instrumento, tudo ritual, né? Na religião, o rito representa um processo específico de comunicar-se com forças sobrenaturais, mas o rito pode desprender-se da religião e levar uma vida própria, como atestado o exemplo das castas da Índia. Há ritos específicos de ordenação, consagração, sacrifício, penitência, etc. Aqui eu estou dando um exemplo das castas da Índia, mas não precisa ir longe. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que a gente precisa viver isso para ver. O maracatu. O maracatu, quando a gente vê na rua, as pessoas tocando, acha lindo. Mas tem todo um ritual para ele poder sair na rua. Tem um ritual de você entrar num terreiro, pedir autorização para você poder sair, ganhar um nome do mestre, de um pai de santo que vai te dizer o que você pode fazer. Fica uma boneca cuidando do seu maracatu lá no terreiro enquanto você sai. É ritual, gente. É ritual, não é uma coisa que você, vou pegar meu alfá e vou lá tocar. Não, nunca é. Tudo é um ritual, né? É muito bonito pensar nesse ritual do maracatu e em outros também, né? Por exemplo, a festa dos Santos Reis é a coisa mais linda. Começa antes uma andança pelas casas, para depois chegar no dia 6 de janeiro, trabalhar com a bandeira, os palhaços e fazer o foguedo acontecer. Mas o ritual é antes, a preparação é antes para aquele dia. Né? Vem toda uma trajetória que é o percurso do menino Jesus mesmo. Os rituais de caça, de união, de morte, de trabalho, de encomenda, de almas, de casamento, de terreiro, de aldeias e vilarejos religiosos, romarias, peregrinações, malhação de Judas e penitências. Olha aí, gente,
a gama de coisas, né? Eu acho que eu já falei bastante ritual, mas vou ler aqui, tá? A palavra ritual é usada quando a pessoa faz repetidamente algo. Por exemplo, eu coloquei uma coisa bem cotidiana inventada, viu, gente? Não é o meu ritual, não. Eu tenho meu ritual de manhã, acordo, tomo um copo d'água, vou ao banheiro e depois é que eu tomo meu café. Mas tenho que me vestir antes. Faço assim diariamente. Tem gente que tem sempre ritual, né? Eu lembro que a minha avó, eu chegava todo dia, 3h30, 4h, ela estava no banho, saía cheirosa com talquinho. Era o ritual dela. Vamos brincar assim, tá, gente? Lógico que aqui nós estamos falando de um ritual um pouco mais espiritual, né? Mas aqui é um ritual diário. Por exemplo, no teatro, alguns grupos seguem o ritual ao se encontrarem antes do trabalho, limpam a sala de uma mesma maneira. O rito é para sagrar ou consagrar algo, estabelecer uma espécie de conquista. Sabenças em crendices, isso é uma delícia, né, gente? Sabenças, tem as sabenças na medicina, da meteorologia, astronomia, em vários ramos do conhecimento humano. Essas sabenças, muitas vezes, são transmitidas através de versos populares. De onde que elas vieram? Dos astrólogos assírios ou babilônios? Talvez, o fato é que muitas se perpetuam. Isso daí vai passando de oralidade, um vai contando, então é um jeito de você... Na fazenda tem muito isso, né? A chuva é boa, meu filho, afina e não agrossa, para moer nosso milho, que plantemos lá na roça. Então está dizendo que a chuva boa é a fina e não a grossa, para o milho é a fina. Então virou um versinho, mas é uma sabença. Pondo-se um São João na chuva, ela parará logo. Comer na panela é ter chuva no dia do casamento. Então mistura um pouco de crendice com sabenças, né? Siriema, quando grita em cima de cupim, é sinal de estiagem. Quando morre uma pessoa, se chover, é porque ela é muito boa. Vamos rezar para chover no nosso enterro, né? Círculo na lua, lama na rua. Urubu no telhado, abrindo asa, está rezando para fazer bom tempo. Eu achei tão engraçado isso, porque acho que eu nunca vi um urubu no telhado de asa aberta, gente. Apontar para o arco-íris traz verrugas. Sol e chuva, casamento de viúva, chuva e sol, casamento de espanhol. Isso também é legal a gente dar para os alunos, porque é muito rítmico, ó. Sol e chuva, casamento de viúva, chuva e sol, casamento de espanhol. É muito rítmico, então isso também ajuda muito, língua, né? Linguagem, é repertório de linguagem. Galinho de arruda atrás da orelha, livra de qualquer quebranto. Laranja de manhã, ouro, já li isso para vocês. Digestivo, tá? Sistema digestório. Linguagem, literatura oral, oralidade. Os poetas e cantadores e trovadores. Gente, daí é um capítulo à parte. É uma delícia. É o universo do romanceiro popular, que é uma herança que a gente tem da Península Ibérica. E é lindo, né? A gente pensar nesses trovadores e contadores de histórias. Esses trovadores e contadores de histórias. Eu vou pegar até um livreto que eu tenho aqui para vocês, para a gente ler um pouco. E os adivinhas, tudo, o que é? Gente, o que é? Que cai em pé e corre deitado, né? Que é super bacana. Os mestres de folia de reis. Por que eu coloquei aqui, quando fala de linguagem e literatura? Porque esses mestres, eles fazem loas o tempo todo. Eles estão sempre cantando, cantarolando, fazendo versos e rimas. Muitos já vem vindo de herança, de tradição, mas outros, eles vão fazendo na hora. Porque a rima para eles, aquela melodia, já está muito... Eles têm uma capacidade de rimar muito rápida, muito boa. Os adivinhas, as histórias, as parlendas. Vocês sabem o que é parlenda? Vou fazer uma para vocês aqui agora. Ó. Hoje é domingo, pé de cachimbo, cachimbo é de ouro, bate no touro, touro é valente, bate na gente, a gente é fraco, cai no buraco, o buraco é fundo. O resto vocês sabem, né? Isso é uma parlenda. Tem uma outra que não está tão clara assim a palavra, mas ó, antam, tutamé, fim, fan, tutaté, Aristóteles com pastor, zig-zag-calado-tchê, uniduni, te, salame, mingue. Tudo isso é parlenda, tá? Depois eu vou explicar. Também, ó, romanceiro popular, parlenda, que é uma coisa que eu trabalho muito, porque eu tenho uma verdadeira paixão, dá pra gente falar um dia só de cada um, tá? Se quiser, um dia a gente fala. E os provérbios, né, que tá nesse livro que eu mostrei pra vocês. O romance, eu coloquei um romance da Donzela Guerreira, que é um romance que eu gosto muito, que fala assim, grandes guerras se passavam entre França e Aragão. Ai de mim que já estou velho, combater não posso não, e só tenho filhas mulheres e nenhum filho varão. Aí uma das filhas fala, pai, deixa eu ir,
eu vou para a guerra, eu me visto de homem, e assim vai. Ela vai contando a história, só que tudo assim, com rima, com diálogo muito ritmado. É uma delícia, é uma delícia. E é uma historinha do romanceiro popular, de uma mulher que vai para a guerra, vestida de homem, ela vai se disfarçando, etc e tal. E quando ela volta, porque ela venceu a guerra, ela chega e o príncipe lá da França olha para ela, que é um soldado, e se apaixona por ela. Olha que coisa, gente. O príncipe, que gostava de mulher, olhou para aquele soldado guerreiro e se apaixonou completamente. E ela, né, que estava disfarçada de homem, também sentiu alguma coisa. E aí o príncipe fala, mãe, aquele guerreiro tem olhos de mulher, não é de homem não, e eu estou completamente apaixonado. Aí a mãe vai dando dica, ó, leva ele para comer no pomar, se pegar na maçã, é mulher. Aí só que ela estava tão preparada, ela pegou no limão. Leva para jantar, se sentar na cadeira abaixo é mulher. E aí a mãe vai dando 1000 dicas. E aí, para ver se você consegue desvendar aquele mistério, porque ele nunca tinha se apaixonado por uma mulher. E aí um dia a guerreira, né, que na verdade era uma mulher, fala, ó, vamos comigo que eu preciso lá voltar e visitar meu pai. E ela vai, leva, ele não entende nada, e aí o pai fala, se trouxe um homem, aí ele desvenda que era uma mulher, ele se apaixona e tem outros filhos, etc e tal. Essa é uma historinha do romanceiro popular, o romance da donzela guerreira. Eu contei rapidamente para vocês, mas olha como dialoga, por exemplo, com um grande romance clássico. Estou antecipando isso porque a gente vai entrar nisso daqui a pouco. Que é do Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas. Vocês conhecem essa obra? Gente, vale a pena porque, além de ser uma obra com uma riqueza na linguagem, ela conta uma história incrível de um cangaceiro e eu não vou me adentrar nisso, mas dialoga bastante com o romance da donzela guerreira, que é uma coisa mais popular, que veio da Península Ibérica. Tá? E aí dialoga bastante com esse, que é um clássico já, né? O Grande Sertão Veredas. Eu considero literatura clássica. Bom, as cantigas de Dorme Nenê também, né? Para criança, e assim vai. Vamos ver se eu o que eu quero falar para vocês. Eu não falei, ainda não falei da literatura de cordel. Vamos falar agora? Vocês gostam? Pois eu trouxe para vocês esse material que ó como meu livrinho do cordel do Pavão Misterioso, tá? Trouxe um cordel mais famoso para vocês, que é o que eu mais amo, que eu mais já trabalhei, que eu quase sei de cor inteiro, que é o cordel, o Pavão Misterioso, o romance do Pavão Misterioso. A gente conhece bastante aquela música Pavão Misterioso, Pássaro Formoso, né? Que até eu vi um dia o Ednardo contando um pouco da história da música, que dialoga ou não, e muitas pessoas acham que tem a ver um pouco com o período da ditadura no Brasil, mas dialoga bastante com o que está aqui, tá? O romance do Pavão Misterioso, sabe o que eu fiz? Nem fui eu que fiz. Foi uma amiga minha que trabalha comigo. Ela fez um material para mim que eu nunca mais me esqueci, depois eu fiz com outros livros. Aqui tem o folheto, literatura de cordel. Olha o que a literatura de cordel apresenta pra gente. Uma capa em xilogravura. Já é uma arte, a xilogravura. Aqui dentro um texto com rima e métrica ritmados. Então, o texto já tem uma musicalidade. Então, posso dizer que o cordel tem música, tá? E a história. Olha quanta arte num cordel. A xilogravura, a história, né? A literatura e o ritmo, a musicalidade. Olha que lindo que é. Olha o material que foi feito. Eu vou mostrar para vocês. Olha como que eu guardo gostoso. Eu ponho uma fitinha assim, ó. E isso daqui é para trabalhar com os alunos. Daí, tem aqui, né, a capinha que a minha amiga fez para mim. Daí tem os versinhos aqui, na página 1, na página 2, e eu distribuo isso para os alunos. Ao invés de eu contar a história sozinha, eu distribuo e eles vão lendo. Dependendo da faixa etária, consegue ler bastante. Dependendo não, daí eu tenho que realmente fazer a leitura para eles. Mas aí eu dou, então eles leem e é uma delícia, eles vão descobrindo. Olha que gostoso, eu vou começar um pouquinho, não vou ler tudo não. Depois eu vou deixar vocês bastante curiosos para vocês lerem, tá? Eu vou contar uma história de um pavão misterioso que levantou o voo da Grécia com um rapaz corajoso, raptando uma condessa, filha de um conde orgulhoso. Residia na Turquia um viúvo capitalista, pai de 2 filhos solteiros, o mais velho, João Batista. Então o filho mais novo se chamava Evangelista. O velho turco era dono de uma fábrica de tecidos, com largas propriedades, dinheiro e bens possuídos. Deu de herança a seus filhos porque eram bem unidos. Bom, aí depois eu não vou ler o resto para vocês não.
Aí depois, gente, um dos irmãos vai viajar porque o pai morre. Ele fala, ó, a gente já trabalhou muito, eu quero viajar, quero conhecer o mundo. E ele vai viajar o mundo. E aí o outro fala, ó, tudo bem, você pode ir, mas quando você voltar me traz um presente bem bonito. Aí fala, tá bom, eu vou. Viajou, estava na hora de voltar. E ele estava voltando, ele passou... ele passou na Grécia e lá ele viu uma multidão e falou, mas o que está acontecendo aqui? Ah, é porque tem uma moça que sai na janela uma vez por ano por 1 hora. Porque o pai não gosta que ela fique aparecendo muito. E como ela é muito bonita, fica todo mundo esperando. E hoje é o dia que ela vai aparecer. Ele falou, vou ficar aqui para ver. Eu estava indo embora, mas vou ficar aqui para ver. Quando ele vê, ele acha a moça muito bonita e vai comprar um retrato, porque ele fala, eu vou levar pro meu irmão, o evangelista, porque vai ser o melhor presente que eu posso dar para ele, o retrato dessa moça, porque não tem mais bonita. Aí ele leva o retrato, o evangelista fala, você vai me dar um retrato de presente? Viajou o mundo inteiro, vai me trazer um retrato, que isso? Ele fala que você nunca viu nada igual. Quando o evangelista vê o retrato, ele se apaixona completamente e fala, ó, se eu não conhecer essa moça, eu morro. Eu prefiro morrer, mas eu quero conhecer. E ele vai conhecer. Só que quando ele chega lá na Grécia, ele se disfarça, né? Porque ele era turco, ele se disfarça, aprende o grego, que é fácil, né? Aprende o grego para ninguém perceber que ele era estrangeiro. E aí ele quer conhecer a moça, vai lá na janela, olha, fica completamente apaixonado e fala, gente, ela é muito mais bonita do que o retrato diz. Estou completamente apaixonado, quero lá conhecê-la. Mas aí ele fica sabendo que o pai é absurdamente bravo e que não vai ter como ele fazer isso. E aí, o que ele faz, gente? Ele manda construir uma nave meio mágica, assim, com um mecânico lá incrível que chamava Edmundo. Ó, detalhe, o nome da moça bonita era Creusa, tá, gente? Isso é importantíssimo para o nosso texto de cordel. Aí, ele faz e é um bicho incrível, é um pavão misterioso. Ele é um negócio que fecha, quando precisa fechar, fica escondidinho. Você aperta um botão, ele abre e vira um pássaro, que é um pavão. E aí ele começa a visitar a Creusa, subindo lá pela janela do quarto dela, e aí depois acontecem mil coisas que vocês vão descobrir, eu não vou contar pra vocês. É lindo. Tem nessa história também um lenço enigmático. Sabe o que é um lenço enigmático, gente? É um negócio que você passa no nariz da pessoa e a pessoa desmaia. Só assim que o evangelista consegue tudo o que ele quer. Com o pavão misterioso, que ele pagou o Edmundo para fazer isso, e com esse lenço enigmático, que é fundamental na história para a história dar certo, mas eu não vou contar o final, não. Então, esse é um cordel maravilhoso. Não é um ritmo gostoso? Né? Vou contar nesse romance a história de um pavão misterioso que levantou o voo da Grécia com um rapaz corajoso, raptando uma condessa, filha de conde orgulhoso. Dá para contar. Vou contar uma história de um pavão misterioso que levantou o voo na Grécia com um rapaz corajoso, raptando uma condessa, filha de conde orgulhoso. Dá para cantar, né? Por falar nisso, em cantar, não vou cantar agora no violão, mas olha que bacana isso, gente. É um outro material que eu faço, que dá dentro das coisas do romanceiro popular, que é cultura popular, tá? Aqui são os desafios, ó. Não tenho roça de milho, mas tenho um carro de gaba, com 5 juntas de boi para buscar sal no Uberaba. Aí o outro responde, para buscar sal no Uberaba, eu tenho um carro de bode, que trouxe a bela morena para dançar lá no pagode. Aí o outro responde, volta. Para dançar lá no pagode, na casa aqui do patrão, eu vejo a vela moçada de saia curta e balão. Aí outro fala, de saia curta e balão, eu noto aqui nessa roda, mulher arrastando os tundá, vestida ao risco de moda. Aí o outro, vestida ao risco de moda, com a trança grande e cheirosa, eu vejo tanta morena dançando dança cestrosa. Aí o outro pega a última frase, dançando dança cestrosa, enxergo a moça que estimo, e unhando a corda do pinho, eu fico bobo e não rimo. Isso daqui, ó, material de sala de aula. Então, ó, que fácil. Escrevi com a minha letra mesmo. Pus assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o ímpar é um e o par é outro. E aí vai. E é uma delícia também de fazer, tá? Vamos lá? Vamos seguir um pouquinho, gente? Linguagem, literatura oral, oralidade. Tem umas coisas que eu gosto, tá? Pra gente pensar assim. As anedotas e as piadas também estão dentro do universo da cultura popular. A literatura de cordel que eu acabei de falar, os desafios, cantadores e versos que eu acabei de mostrar para vocês, que a gente chama de disputa verbal. O que a gente tem hoje de disputa verbal? Que é uma coisa da nossa cultura popular que está dominando e é um manifesto, é uma crítica social, é um grito falando eu existo, eu estou aqui, olhe para mim, olhe para as mazelas da nossa sociedade. O rap, ele tem a mesma estrutura, a mesma métrica da literatura de cordel. Olha que bacana, gente. Né? E é uma manifestação que a gente tem que olhar para ela, prestar atenção. E
Por que não fazer um diálogo com esses dois em sala de aula, né? Os livretos Lunário Perpétuo e Almanacs eram livretos que existiam antigamente, que era como um jornal mesmo, que falavam de medicina, astronomia, provérbios, horóscopo e afins. Como não eram todos que sabiam ler, o que acontecia? Eles faziam uma roda de leitura e quem sabia ler, lia. Olha que bonito, gente, que bacana. Rogar praga, maldizer, dar apelido, também esse falatório faz parte dos conteúdos que a gente pode fazer pesquisa, né, para incrementar o nosso repertório. Artesanatos e comidas, vou deixar para vocês fazerem essa pesquisa. E eu gosto de pensar que a cultura popular é tudo aquilo que é organizado, tem funções bem específicas, tem embasamento, mas não passa pelo crivo da academia, da universidade, muito pelo contrário, é a academia que é a visita para construir saberes e novos diálogos a partir dela. Gente, hoje, o que divide o que é cultura popular e erudita está tendo uma linha muito fininha, então você pode transitar pelas duas, porque as duas, uma precisa da outra. A legitimação das manifestações populares está na espontaneidade e organização com as quais se fizeram. Todas as atividades envolvem a comunidade, são expressões que ultrapassam o artístico, passando pela crítica social. É um grito, uma voz suave e contundente. E também, gente, trabalha com coisas mais simbólicas, lúdicas, que estão no nosso inconsciente coletivo, que fazem parte da nossa tradição da cultura popular como que eu vou chamar? Uma permanência daquilo que é tradição dos nossos antepassados e que faz sentido até hoje. Eu coloquei aqui tripé Américo Córdula, porque o Américo, como eu já citei para vocês, ele trabalha com políticas públicas para a cultura popular e olha o que ele fala, gente, que bacana. Vamos lá. Ele fala que para existir a cultura popular tem um tripé fundamental, que é o da memória, o da manutenção e a transmissão. E eu vou um pouco além, eu acho que quando você transmite, você está garantindo que isso vai ser memória e você está fazendo a manutenção dela. E aí, o que caracteriza as culturas populares? Olha o que ele responde. As culturas populares podem ser entendidas como movimentos de resistência que surgem de maneira criativa desde os tempos dos colonizadores. Gente, isso é fundamental. Quando a gente vem carregado do pensamento antropológico, é isso também que quer dizer. Nas mais tradicionais, fala-se da luta do bem contra o mal, dentro de um caráter religioso que envolve cristãos e mouros, escravos e senhores de engenho. Mas também há manifestações atuais, como o hip-hop, que fala dos excluídos urbanos por meio da poesia, dança, música e grafite. Nossa, essa parte da cultura popular eu quero até parar por aqui e abrir um pouco para a gente conversar, se possível, mas eu quero falar uma coisa para vocês. A gente vai seguir um pouco a aula. Eu não sei se eu paro, se eu continuo, porque eu queria falar um pouco para vocês do movimento armorial, tá bom? Dá para ir mais um pouco? Vamos mais um pouco? Então vamos lá. Vou fazer um pouquinho de versinhos para vocês, tá? Cantado no violão para a gente dar uma relaxada aqui agora. Tem um coco que eu aprendi com o meu amigo pernambucano, que é o Carlos Tampa. Eu aprendi um coco com ele que faz a minha cabeça, gente. O coco é uma dança que, se vocês quiserem se aprofundar mais, vale a pena, porque é uma dança dos trabalhadores, quebrando coco. E ela tem um ritmo de quebrar coco, que é feito com tamanco, com a mão, com a palma. E olha que legal esse coco. Aiá, oh aiá, aiá, oh aiá, oh aiá, oh aiá, oh aiá, oh aiá. Tutti frutti não me leve, aiá, oh aiá, não me leve para o mar, oh aiá, oh aiá. Eu fui nascido no mangue, aiá, oh aiá, dizia a flor a chorar, oh aiá, oh aiá. Pega essa flor, dê um nó, desmancha o laço, você morre, mas não acha um amor firme como o meu. Pega essa outra, dê um nó no coração, meu amor, me dê a mão, sua palavra valeu. É isso, eu tentei um trechinho do coco de aiá para vocês, que é um coco que a gente faz muito no meu grupo de teatro. E vou cantar alguns versinhos, que são versinhos populares que vocês conhecem. Eu vou cantar de dois jeitos para vocês. Um jeito mais suave, gostoso, e depois um jeito mais brincalhão, tá? Tá muita coisa, gente? Eu falo mais que a boca, né? Vamos lá. Vou cantar dois de cada, porque aí a gente não fica muito tempo aqui. Segue um pouquinho com o movimento armorial,
do meu amado, idolatrado Ariano Suassuna. Gente, que pé. Não tenho medo de homem, tindolele, nem do ronco que ele tem, tindolele, lá. O besouro também ronca, tindolele, vai se ver, não é ninguém, tindolele, lá. Marinheiro chora, tindolele, chora nas ondas do mar, tindolele, lá. Minha mãe é vem um homem, tindolele, minha filha deixa vir, tindolele, lá. Eu não devo nada ao homem, tindolele, nenhum homem deve a mim, tindolele, lá. São versinhos populares. Olha os outros, quer ver como que é? Quem é aquele que vem lá, salta aqui, salta acolá. É o João e não é outro, cinturinha de sabiá. Quem é aquela que vem lá, cinturinha de guigó. Quem é que vem enroscando como cobra de cipó. E você, seu fulano de tal, tenha prumo no pensar que as meninas dessa roda estão querendo se casar. Aqui tem mais, né? Agora a outra. Eu morava na areia, serei, me mudei para o sertão. Sereia, aprendi a namorar. Sereia com aperto de mão. Ó sereia. Ó que romântico. As estrelas do céu correm. Sereia, eu também quero correr. Sereia, elas correm atrás da noite. Sereia, eu atrás do bem querer. Ó sereia. Gente, tem algumas coisas que a gente faz. Atirei o pau no gato, sereia, mas o gato não morreu. Sereia, lá. Sereia, lá. Ó sereia. Eu falei, eu atirei o pau no gato, porque é uma coisa que a gente faz tanto para vocês entenderem como as estruturas dos poemas estão todas, os versos são muito parecidos em todas as cantigas populares. E vamos lá, deixa eu ver o que mais. Movimento armorial. Vocês já ouviram falar sobre isso? Vocês conhecem o Ariano Suassuna? O Antônio Nóbrega? Bom, tem outros mestres que a gente não quer nem falar só desses dois, que são, a mídia já engrandece tanto eles. Tem outros mestres muito grandiosos que participam do movimento armorial. Armorial, para a gente entender o que é armorial é um substantivo que ganha a qualidade de adjetivo para se prestar ao que se deve. Olha que bacana. Vocês entenderam isso? Né? Então, por exemplo, faz de conta que eu quero falar que uma pessoa é uma cadeira. Chama aquela pessoa fulana cadeira, para dizer alguma coisa, né? Então é isso. Armorial. Esse termo é ligado aos esmaltes da heráldica, limpos, nítidos, pintados sobre metal, ou por outro lado, esculpidos em pedra, com animais fabulosos, cercados por folhagens, sóis, luas, estrelas. Foi aí que, meio sério, meio brincando, comecei a dizer que tal poema ou tal estandarte da cavalhada também é um folguedo maravilhoso, inspirado nas lutas medievais dos mouros, era armorial, isto é, brilhava em esmaltes puros, festivos, nítidos, metálicos e coloridos, como uma bandeira, um brasão ou um toque de clarim. Esse texto é do Ariano Suassuna, tá? A arte armorial brasileira. Por que eu tenho... Bom, deixa eu só explicar por que eu vou falar do movimento armorial. Desculpa, eu pulei essa etapa porque caiu de paraquedas isso para vocês. Porque, gente, o movimento armorial é o diálogo da cultura popular e suas ricas manifestações. O que eu falei aqui não chega... Eu pincelei assim muito de leve para vocês. Então, é um diálogo com a cultura popular e a cultura erudita. Nós vamos ver como, tá? Eu vou mostrar para vocês. A arte armorial brasileira é aquela que tem como traço comum principal a ligação com o espírito mágico dos folhetos do romanceiro popular do Nordeste, a literatura de cordel, com a música de viola, rabeca ou pífano que acompanha seus cantares
e com a xilogravura que ilustra suas capas, assim como com o espírito e a forma das artes e espetáculos populares, com esse mesmo romanceiro relacionados. Romanceiro, gente, é o conjunto de textos, tá? Para vocês entenderem um pouco melhor o que eu estou dizendo. É um movimento que envolve diversas manifestações artísticas, literatura, pintura, escultura, dança e música. Olha como o professor tem que ser fução, sabido, gente? Tem que ir atrás das coisas, porque isso enriquece a sala de aula, primeiro enriquece a gente, né? Mas a gente não pode ficar com isso, a gente tem que transmitir, passar para as outras pessoas. Então, eu entrei nessa história do movimento armorial porque eu vou dizer para vocês, eu gosto de cultura popular e eu comecei a gostar disso, acho que desde pequena, com coisas que eu via na fazenda, e depois quando eu me casei, fui para a roça e fiquei muito amiga dos violeiros, dos catireiros, e trouxe eles para minha escola, e assim foi. Mas, porque eu sou alucinada por Ariano Suassuna, e então eu vou aprendendo isso muito com ele, com tudo que eu vejo, que eu fui atrás. E fui atrás do maracatu, lá na região de Goiânia, em Recife, que eu gosto bastante. Olha quanta coisa que envolve a arte erudita é um exemplo. Marcos, agora será que a gente consegue mostrar aquele exemplo? Seria bacana, desculpa eu não ter antecipado isso para vocês, mas eu quero mostrar para vocês um exemplo. É assim, existe uma música, um concerto de Bach em Ré menor, que vocês conhecem, eu tenho certeza. Vai começar a tocar, vocês vão lembrar desse concerto. Então vamos lá? Nós vamos conhecer esse concerto no seu original, na sua versão, como Bach escreveu, uma orquestra regendo. Vamos ouvir um pouquinho? Vou ficar um pouco quieta. Está relacionada à erudição, né? Mas eu quero mostrar para vocês uma versão que o Antônio Nóbrega fez dessa mesma música. Ele manteve a melodia, mas ele introduziu uma série de instrumentos da cultura popular, como a rabeca e pandeiro, caixa, fazendo alusão a outros ritmos da cultura popular, que são como samba-choro, frevo, machixe. Vocês vão ver tudo isso, tá? Vamos ver o que o Nóbrega fez com a mesma música. Isso porque ele faz um diálogo direto. Ele é um cara que tem uma formação erudita, clássica, toca todos os instrumentos, mas ele faz um diálogo com a cultura popular e ele fez uma brincadeira com esse concerto do Bach, só que ao contrário, ele pegou uma coisa clássica e foi para o popular. Olha que gostoso. Né? Eu falo que dá para dançar uma quadrilha com essa música, né? Com esse concerto de Bach em Ré menor. Ficou divertida, brincalhona e sofisticada, bem sofisticada. Tudo isso que ele fez, brincalhão, depois ela continua, tem uma quebra, vira um pouco um machixe. Eu não quis colocar mais para vocês porque é mais gostoso a gente um dia fazer isso ao vivo, a gente fazer esse encontro ao vivo para vocês verem. E ele faz ele faz uma releitura trazendo esses ritmos e instrumentos da cultura popular, tá? Vamos seguir um pouco mais. Olha, tem vários artigos
É isso que eu estou falando assim, eu estou dando uma pincelada bem por cima, uma coisa relativamente rasa, vocês se aprofundem, quem se interessar, vai atrás, gente, porque vocês vão se apaixonar. A diferença entre erudito e popular. A cultura erudita é o oposto da cultura popular. Aqui são alguns conceitos, isso é polêmico, tá? A cultura erudita é aquela realizada por pessoas de alto nível de instrução, que possuem muito estudo, uma formação específica sobre um determinado assunto, em especial sobre história da arte, movimentos históricos, sempre ligada à academia e a conservatórios. Cultura popular é uma manifestação espontânea, simples e direta. No entanto, gente, eu quero falar uma coisa para vocês. Vou fazer um exemplo que eu li num texto, num artigo, e concordo plenamente, a gente sempre conversa isso com os amigos, mas, olha, Cartola. Vamos falar de Cartola? Vocês conhecem Cartola? Uma das músicas dele é Alvorada, lá no morro, que beleza, ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente de sabor. Ou se não, ainda é cedo, amor, mal começastes a conhecer a vida, já anuncias a hora da partida. Isso é Cartola, gente. Então, Cartola, ele não tinha instrução, ele era um lavador de carros, só que ele sabia tocar e cantar como ninguém. Tinha também a escola do Pixinguinha, que ele adorava, que era um maestro, né, o Pixinguinha do carinhoso meu coração. Então, o Cartola, ele é um compositor popular. Estou usando um repertório que a gente conhece. É um compositor popular. Mas que sofisticada essa música dele. E aí começa a entrar a polêmica do que é popular, do que é erudito. Mas eu concordo com uma coisa, que a pessoa que tem uma formação erudita, ela passa por uma formação muito forte, ela se aprofunda muito nos conhecimentos. E às vezes, uma pessoa como Cartola, às vezes nem sabe o que está fazendo. Tem gente que toca viola no Nordeste, eu podia ter, e não sabe o que está fazendo com os dedos. Que posição que é aquela, que tom que está, ele vai no ouvido, né? Então, tem algumas pessoas que têm uma sofisticação e são da cultura popular. Aliás, a cultura popular é sofisticadíssima. Então, vamos pensar que tem muita sofisticação. O professor Ikeda, eu já falei isso para vocês, do Instituto de Arte da Unesp, de São Paulo, ele levanta uma bandeira que eu acredito bastante. A gente pode pesquisar, vai encontrar nos livros, vai encontrar na internet. Hoje a gente tem acesso a muita coisa, não dá para falar de cultura popular sem falar de Silvio Romero, Câmara Cascudo, Mário de Andrade, que são pessoas que foram a fundo nisso. E agora, para mim, a referência hoje é o professor Ikeda, do Instituto de Arte da Unesp de São Paulo. E ele fala muito da necessidade de você ir aonde tem aquela manifestação. Eu já falei isso para vocês. E ele vai atrás, ele sempre leva o seu cavaquinho, porque ele toca cavaquinho. Assim fizeram Mário de Andrade, Silvio Romero e Câmara Cascudo. Eles foram atrás onde tinham essas manifestações, coletaram, registraram, ainda bem, por isso que a gente tem acesso a tudo isso. Mas o que eu quero falar para vocês é que a gente já usa isso na escola, muitas vezes sem saber. Se a gente começar a fundamentar, a gente vai, através da cultura popular, chegar na erudita. E na erudita, chegar na cultura popular. E um exemplo que eu sempre dou quando eu falo isso, todo mundo fala, Shakespeare é clássico. É clássico. Mas, por exemplo, Romeu e Julieta é uma história que tem uma versão Piramitisbe, na Grécia Antiga, e depois nós temos Luigi, esqueci o sobrenome dele, que fez essa mesma história em Verona. Ele fez um folheto em 1500 e o Shakespeare, Matteo Badello, o Shakespeare visitou esse folheto para escrever a sua história, porque ele se inspirava em tudo isso, em todas essas coisas populares para criar os seus grandes clássicos, esse grande dramaturgo que é Shakespeare. É isso, gente. Falei muito e é isso.